Aguardando o pessoal. Enquanto a gente inicia, Vanessa, bom dia. Fábio, bom dia. Joia. Estamos aí ao vivo agora. Como é que tá aí, gente? Bom, eu ainda estou falando de Presidente Prudente. Acabamos esticando o final de semana aqui ainda. E o que eu posso dizer já nesse início é que choveu pra caramba essa noite aqui em Prudente. Fábio, como é que tá aí em São Paulo? Chovendo bastante? Nós estamos aí em breve já, retornando. Atrasamos um pouquinho aqui no início da nossa live. Eu vou contando aqui enquanto o restante do pessoal vai chegando, pra gente seguir em frente. Então, essa noite deu uma pancada de chuva, por volta da meia-noite mais ou menos. Honestamente eu não lembro exatamente o horário, mas foi um volume de água tão grande, mas tão grande, que caiu de uma única vez, que entupiu a calha, entupiu a saída de água aqui do nosso quintal aqui, da casa da minha mãe, e o volume da água foi tão grande que a calha aqui da casa, ela simplesmente retornou toda a água. E a água tem que sair para algum lugar, né? Ela voltou pelo telhado, entrou na laje, alagou a laje da sala e da cozinha e começou uma cachoeira dentro da sala. E começou a cair por onde que a água vai sair, qual é o furo da laje? A lâmpada, o spot da lâmpada. Então as duas lâmpadas da sala viraram duas cachoeiras e virou enfim, começou a chover, e nós passamos uma boa parte aí da madrugada, por isso que eu tô com essa cara amassada hoje, eu, a Thaís, a minha mãe, enxugando a sala, colocando baldes, até que a água da laje finalmente desse um descanso pra gente e a gente seguisse. A Thaís, quem segue a Thaís no Instagram, você vai olhar nos stories dela, você vai ver mais ou menos o que aconteceu e qual foi o estrago. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Já a casa está limpa. Atrasamos um pouquinho aqui no início da live, porque até lâmpada eu tive que trocar aqui para poder fazer a iluminação. E se minha cara estiver um pouco mais amarela agora é porque eu não estou com a lâmpada branca, que ela queimou, né? Então, paciência. Mas, gente, eu, acima de tudo, agradeço a Deus, porque quem mora no Ipiranga, como eu moro, em São Paulo, a gente já viu tragédias recentes aí. Há poucos meses nós tivemos um alagamento muito, muito grave aqui na região do Ipiranga, ali próximo às juntas provisórias. Muitas pessoas perderam suas casas, perderam seus móveis, algumas perderam sua vida, infelizmente. E a gente sabe que isso é parte da vida também, mas isso é muito triste. E há certas coisas que não deveriam acontecer dessa maneira. Então, quando a gente experimenta isso de uma maneira não tão proporcional, foi só um susto, foi só um desajuste, um pouquinho mais de trabalho e tal, mas a gente não perdeu nada, perdemos algumas horas de sono e levamos um susto, mas está tudo bem. Então, a gente tem que agradecer a Deus também, porque até aqui Ele tem sido gracioso com a gente. Gente, obrigado pela presença de vocês já nesse início. Nós já estamos aqui com alguns minutos já avançados, e eu quero então já dar sequência, né? O Fábio já falou aí que está chovendo bastante em São Paulo também. Pois daqui 2 dias nós vamos estar aí já também tomando a chuva paulistana. Pessoal, nós vamos dar início então ao capítulo 8 da nossa série de estudos no livro do Peter Escaseiro, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Nós vamos falar da primeira parte desse capítulo, cujo tema é Descubra os ritmos do ofício divino e do descanso semanal. Nós vamos descansar hoje, descansar no Senhor, descansar na graça de Deus. Nós falamos até aqui, e eu quero apenas vou dar só uma pinceladinha no que nós falamos na aula passada,
nós comentamos aqui, chegou meu amigo Kazu do Japão. Boa noite para você, Kazu, e bom dia para todos nós. Nós falamos no encontro passado sobre o capítulo 7. Nós, na verdade, terminamos o capítulo 7, não é mesmo? Quando nós falamos sobre o sofrimento e a perda. E aí nós finalizamos, encerramos, bom dia, encerramos com o caminho de Deus para nós, que foi aquela experiência que a gente fez, uma comparação, né, do sofrimento de Jó com o nosso sofrimento. Já entendemos que nós não temos condições de comparar todo o nosso sofrimento e desconforto com o sofrimento de Jó, mas é um paradigma para a leitura da nossa realidade, da nossa vida. Ou seja, precisamos entender que nós temos os nossos limites, que nós precisamos ser humildes, que nós precisamos deixar que o novo dê lugar ao antigo na nossa vida, cada coisa no seu tempo, para que assim a gente atinja um novo, maior e melhor relacionamento com Deus. Isso tem muito a ver com o que a gente falou anteriormente na jornada da muralha, né? Que a gente passa por um período de grande provação na vida, de desestabilização, e a gente permanece com Deus, e isso faz com que a gente atinja um novo patamar de relacionamento com Ele. Bom, então é isso que nós falamos até a aula passada, o encontro passado, e hoje a gente começa a falar sobre o ofício divino e o descanso semanal. Qual o propósito da aula, da conversa, né, da série de hoje, nesse sábado, e no próximo sábado também, quando nós encerrarmos o capítulo 8? O propósito geral é entendermos que nós temos limites. Já falamos disso na aula anterior e nas outras, mas reforçando aqui, todos nós temos os nossos limites. E o propósito é entender que nós temos esses limites e, mais ainda, entender quem é que nos sustenta fora dos nossos limites. Ou seja, se eu tenho um limite, se eu vou só até a página 2 ou até a página 3, quem é que escreve o resto das páginas? É Deus. Mas não basta que nós apenas entendamos isso racionalmente, que a gente saiba, não, Deus é meu provedor, Deus é quem me sustenta, Deus é quem me dá segurança. A gente sabe disso. Isso, de maneira cognitiva, a gente entende. Se você crê nisso, você entende. Mas é necessário que a gente experimente isso como uma verdade do nosso dia a dia, como uma realidade para todos nós. Então, nesse sentido, o ofício divino e o descanso semanal nos ajuda nisso. Eu vou falar um pouco mais sobre o que é o conceito de ofício divino e vou só dar algumas pinceladas aqui hoje sobre o descanso semanal, que no sábado que vem nós vamos entrar de sola no assunto do descanso semanal, tá ok? Mas o ofício divino ele já entra nisso, daqui a pouco eu já explico o que significa, qual que é esse conceito. Antes, é importante a gente entender um pouco a respeito das nossas limitações e como é que Deus serve como direção segura para a nossa vida diante dessas limitações. O autor, Peter Scazzero, ele introduz esse capítulo contando uma história, ou uma curiosidade, um fato, enfim, relacionado às pessoas que vivem no norte, lá da América do Norte, nos estados mais ao norte dos Estados Unidos e especialmente as pessoas que vivem no Canadá. Por que ele conta essa história? Por quê? Porque ele conta histórias de nevasca. Nós vivemos no Brasil, país tropical, América do Sul. A gente não conhece neve no Brasil. Se você já viu a neve, você deve ter visto em outros países, né? Ou em países que têm essa característica climática. Eu, por exemplo, ainda não conheço neve presencialmente. Embora eu já tenha viajado para fora do país, nunca tive a oportunidade de estar num local enquanto estava nevando. Aqui na América do Sul tem neve, a gente sabe. Na Argentina, no Chile, até mesmo no Brasil, em algumas regiões serranas do sul do Brasil. Mas quando a gente fala de nevasca, nós estamos falando de países que têm isso como uma característica que faz parte da rotina anual do seu clima. Chega o inverno,
cai muita neve. E o que acontece nesses locais? Quando chega uma tempestade de neve, você não tem tempo para muita coisa. É como uma tempestade que nós enfrentamos essa noite. Caiu a chuva de uma vez, você não tem o que fazer. Está chovendo. Se você não estiver protegido, você vai tomar chuva. Pois bem, nesses países que tem uma neve, uma nevasca muito intensa, eles tinham o hábito, tem, não sei afirmar, mas a história é interessante, de que eles amarravam principalmente quem morava em cabana, em montanha, nesses lugares. Você assiste na History Channel, na Discovery, você vai ver que tem uns doidos aí que adoram viver no meio do mato, na neve, isolado e tal. Bom, esse pessoal é orientado a amarrar uma corda na porta de casa, ali próximo à porta da casa deles, quando eles vão sair para algum lugar durante esse período de nevasca. Por quê? Porque se eles saem e por acaso vem uma tempestade de neve, não dá tempo para nada. É muito rápido. E uma das características da nevasca nesse contexto é que a pessoa não enxerga nada. E se ela não enxerga nada, ela não consegue voltar para casa. E se ela não volta para casa, ela morre congelada. Então a corda é uma maneira da pessoa ir andando de volta até alcançar a sua casa. Corda, uma cordinha, enfim, algo que possa servir de guia para que ela retorne para casa quando a nevasca for muito intensa. Eu tenho uma história mais interessante, pelo menos mais contextualizada para a minha realidade, por isso que eu digo que é mais interessante. Uma vez, quando eu era pastor em Andradas, no sul de Minas Gerais, a Thaís, minha esposa, estava grávida da minha primeira filha, da Laura. Estava acho que com 5 ou 6 meses de gravidez, já, a barriga aparecendo, estava linda. E naquela época eu era pastor de 2 comunidades dentro da cidade. Eu era pastor da primeira igreja de Andradas, que na época era a única que existia, e de uma congregação que depois veio se tornar a segunda IPI de Andradas. Antes de ir embora, nós fizemos o culto de organização dessa igreja, tal. Foi uma festa, a gente ficou muito feliz. Mas era uma época de muita atividade. Eu estava trabalhando muito, era uma igreja que tinha uma demanda de trabalho muito grande. Eu me lembro que no primeiro ano, quando eu assumi aquela igreja, lá em 2007, eu cheguei a pregar 150 ou 180 vezes no ano, mais ou menos, porque tinha culto na terça, na sede, quarta na congregação, sábado para os jovens, domingo na sede, 1 ou 2 vezes por mês eu descia na congregação para pregar também no domingo. Então, era uma correria, era uma loucura, e muita gente idosa na igreja, com demanda de visita, com Santa Ceia para levar em casa, e pastor jovem também, se organizando, se conhecendo num lugar novo. Enfim, isso é parte da construção de uma história que depois me levou a ter muitas realizações em nível profissional e ministerial. Nesse sentido foi bom, foi gratificante, mas que em contrapartida também me levou a adoecer, a me deixar fisicamente e emocionalmente arrebentado. Por quê? Porque na época eu não conhecia ainda essa experiência do ofício divino e não respeitava o descanso semanal como deveria. Bom, nesse período eu tive uma experiência bem interessante que me lembrou da nevasca agora. Com tudo isso que eu tinha para fazer, com toda essa correria, com toda essa demanda, eu ainda queria uma coisa a mais. Eu queria dar aula numa escola estadual. Então, lá no estado de Minas Gerais, eu não sei como é que é hoje, mas na época o ensino religioso ele fazia parte da grade curricular das escolas. E eu enxerguei ali uma oportunidade e uma possibilidade de estender um pouco mais a minha presença ministerial como pastor, como autoridade autoridade religiosa ali naquela cidade. E pensei, puxa, se eu conseguir dar aula num colégio estadual, além de eu ter ali uma atividade paralela, uma renda extra, não era muita coisa, mas quando você não ganha muito, qualquer dinheirinho a mais é bem-vindo, né? Mas especialmente para poder participar da comunidade fora do contexto da igreja, para que eu pudesse ali conhecer outras pessoas, para que a igreja se fizesse um pouco mais relevante ali naquele contexto, enfim, colaborar com a sociedade andradense
através daquela estratégia. O problema, gente, é que não foi tão simples como eu imaginava. Então, eu fui atrás da atribuição, eu era formado teólogo, mas existia uma... Enfim, não vou alongar a história aqui, mas tinha alguns critérios burocráticos que eu tinha que ultrapassar. Fui para Poços de Caldas, na sede, deu tudo certo, eu consegui, mas as atribuições na cidade estava difícil, nas escolas da cidade. Não eram muitas, é uma cidade pequena, 35 mil, 38 mil habitantes, cidade muito bonita, muito gostosa. E assim, havia outros professores de outras disciplinas que queriam essa atribuição também. E aí eu senti que havia meio que um corporativismo ali e tal. Como é que vem esse cara de fora que não é professor de nenhuma matéria, quer entrar aqui? Isso não é o caso. O caso é que eu queria dar aula de ensino religioso em um daqueles colégios, e a atribuição que acabou aparecendo para mim foi numa escola na zona rural, mas bem distante da onde a gente morava ali. O município de Andradas, o município é muito grande, a cidade em si é pequenininha ali, a parte urbana, né? Mas a parte rural é muito grande. E tinha um colégio lá que eles falaram, olha, ensino religioso a gente não tem, mas você pode dar aula de sociologia e filosofia. Eu falei, cara, claro que eu quero dar aula. Vou sim. No dia em que eu ia, como era zona rural, o município de Andradas oferecia um ônibus que pegava os professores e levava lá para dar aula. Ela era à noite, nesse caso o ensino era à noite. Eu queria de dia, mas ok, se é à noite, vamos à noite. Saía às 5 horas da tarde da zona urbana e ia para chegar lá às 7 horas da noite. E depois fazer o retorno. Então eu falei, nossa, mas eu vou sair de casa às 5 horas da tarde e vou voltar à meia-noite para dar uma aula por segunda-feira e fazer uma atribuição por segunda-feira. Será que eu vou dar conta? Peguei, no dia eu fiquei bastante ansioso, porque a Thaís grávida, e ela saiu à tarde, e naquele tempo a gente só tinha um celular, e estava na hora de eu sair, e ela não chegava, e eu comecei a ficar angustiado, falei, meu Deus do céu, essa mulher não chega, ela grávida aí na rua, não sei se ela está bem, se está mal. Ela chegou, fiquei bravo com ela, nós conversamos, e no fim das contas, vamos lá, vamos. O ônibus já foi, vamos de carro. Fomos de carro, subimos, e aquela região, eu não vou lembrar exatamente o bairro, mas ali eles chamam de Serra dos Lima, que é um lugar lindíssimo, lindíssimo. E você vai subindo de carro ali na zona rural, e você continua e vai andando, andando. E de dia é muito bom de andar naquela região. Você vai pelas placas, se você tem dúvida, você pergunta para alguém, o pessoal informa. E nós fomos. Cheguei na escola, então chegamos à noite, a Thaís foi comigo. E foi tudo muito legal, a experiência foi muito bacana. Conversei com a diretora muito humilde, muito simpática. E a impressão que eu tive naquele momento é que ela gostou de mim também, que me queria ali como professor. E de certa maneira a gente descobriu também que a maioria dos professores que moravam na zona urbana não queriam ir para lá. Porque lógico, a logística era muito ruim. Era distante. Mas eu olhava para aquelas crianças também que estudavam ali e falava, puxa vida, vai ser tão legal se eu puder estar ali. Mas gente, lembra do que eu falei no começo? Eu estava hiperatarefado. Cheio de atividades. Cheio daquela loucura toda. E eu queria mais uma. Com mulher grávida, com filha recém-nascida para chegar. E aí eu pensei, Deus, será que é isso? Bom, Deus me deu uma resposta e me deu uma corda no meio da nevasca, ou no meio da tempestade. Por quê? Porque no retorno, gente, começou a cair uma chuva. Mas uma chuva tão violenta, tão forte, tão intensa. E eu não sei se você já dirigiu o carro na zona rural, se você andou em fazenda, em sítio, em serra, como era o caso, né? Porque eu estava numa serra, zona rural, estrada de terra, que quando chove vira barro, vira lama, o meu golzinho, na época, e descendo, e você não enxerga nada. E você não enxerga nada, e você tem que decifrar uma estrada de zona rural. À noite, se você apaga a luz, completo breu. Não tem poste de luz, não tem bico, não tem nada. E eu olhava e falava, meu Deus do céu, ajuda a gente. Eu com mulher grávida aqui do lado, eu tenho que chegar em casa. E eu fui descendo e fui meio que
pedindo para Deus me dar direção. E fomos até que chegou um momento da descida da serra, a gente foi meio que por instinto e por fé. Aí eu vi o brilho da cidade de Andradas ao longe. Quando você está longe, você vê a cidade iluminada, né? Olhei naquela direção e falei, bom, eu não sei exatamente se eu vou pegar o caminho mais adequado, mas eu sei que se for para essa direção, eu vou chegar lá, porque tem uma luz ali na frente. E deu tudo certo, gente. Nós conseguimos, até que nós chegamos numa parte conhecida da estrada. Se tiver alguém aqui de Andradas assistindo aqui, ou que assistir depois, vai saber que ali chega na região da Casa Geraldo, do Vinho Campino. Aquela estrada ali já é uma estrada mais segura e mais conhecida, pelo menos para mim naquele tempo. E aí eu consegui chegar de volta para casa. Chegamos vivos, bem e em integridade. Pessoal, para mim, aquele momento foi a corda que Deus me estendeu. Eu consegui enxergar ali uma luz, consegui enxergar uma direção que fez com que eu voltasse para casa. Quando eu lembro dessa história, quando eu começo a fazer essa comparação entre a corda nas nevascas do Canadá e eu consigo lembrar dessa história de voltar para casa, especialmente num período de tanta tribulação, de tanta correria, de tanta atividade, de tanta atribuição, eu começo a perceber que Deus, muitas vezes, Ele está sempre estendendo uma corda para a gente, falando para a gente assim, ó, sai dessa correria, sai dessa tribulação, sai dessa agitação. E mesmo quando a gente está perdido, sem saber exatamente como chegar, Deus diz assim, olha, o caminho é esse aqui. Hoje, o que é que nós vamos falar, ou vamos continuar falando? Nós vamos continuar falando sobre essa corda, sobre esse caminho, sobre essa direção que tem a ver, portanto, com o ofício divino, com o descanso semanal. Por que o ofício divino e o descanso semanal? Porque nos dias de hoje, nós temos algumas atividades, ou muitas atividades, alguns ou muitos perigos, e nós temos algumas cordas. Só que essas cordas, muitas vezes elas não estão completas. Elas até nos ajudam, mas elas são como filamentos, como partes de uma corda mais grossa que precisa ser apresentada para a gente gente tenha condições de voltar para casa. O que acontece? Todos nós, nos dias de hoje, estou falando de uma maneira genérica, né? Ou geral, então pode ser que você não se encaixe nisso que eu estou falando, mas você vai entender o que eu estou dizendo. Nós temos a nossa agenda que nos leva a ficar sobrecarregados, atarefados. Então, você já se sentiu assim uma semana, ou várias semanas, que você parece que não tem tempo para respirar? Que você acorda, você acordou cedo, você já está se sentindo atrasado, porque você tem um monte de coisa para fazer. Você faz uma série de atividades durante o dia e parece que você não deu conta, ou pelo menos você não se sentiu capaz de realizar todas as atividades. E quando sobra, que não deveria ser essa expressão sobrar, deveria ser intencional, mas quando a gente não se organiza, a gente acaba vivendo de sobra de tempo. Essa sobra de tempo que a gente deveria aproveitar para fazer algo que nos traga restauração, ou seja, descanso, lazer, tempo de qualidade com a família, a gente não consegue fazer isso. E se nós nos dispusermos a fazer isso, a gente ainda se sente culpado. Você não consegue desligar. Então, se eu tenho tempo para dar aquele cochilo gostoso, restaurador, eu fico pensando assim, né? Eu, genericamente, né? Fico pensando assim, não. Eu não posso descansar agora. Porque falta eu fazer aquilo lá, vou fazer. Eu estou com a família aqui, mas eu estou aqui no celular despachando trabalho. Lendo e-mail. Vendo se alguém está me chamando no WhatsApp. Eu estou com meus filhos agora, mas eu estou com eles por obrigação. Não que eu não goste deles, mas que se eu pudesse eu estava fazendo alguma outra coisa. Vocês já entenderam a lógica, gente. A gente não se dá tempo. A gente está sempre atarefado, sempre com uma série de atividades. Porque a vida moderna, ela tem... Opa, quase que eu derrubo aqui. A vida moderna, ela tem esse grande pecado,
que é de nos envolver num emaranhado de compromissos, de atividades, de responsabilidades, que faz com que a gente se sinta imprescindível, que a gente se acha a única pessoa que pode fazer ou realizar essas coisas. Se a gente não fizer, outro não vai fazer tão bem quanto a gente. E que faz também com que a gente se sinta culpado se a gente não estiver envolvido e não estiver fazendo tudo aquilo que a gente acha que a gente tem que fazer. Então, isso, além de ser um pecado estrutural, é um problema. Porque adoece a gente. Porque faz com que a gente fique perdido no meio da tempestade, na nevasca, e faz com que a gente precise desesperadamente de uma corda lançada por Deus. Senão a gente morre afogado, morre de frio, morre perdido, e não é isso que Deus quer pra gente. Ok? Então, como é que a gente normalmente procura encontrar o caminho, encontrar uma corda, que talvez não seja a corda forte, robusta o suficiente para nos levar de volta para a direção segura, para as nossas casas, para os nossos lares? Muita gente simplesmente não tem corda. Essa é a verdade. Muita gente simplesmente não encontrou o caminho. E aí, quem não encontra o caminho bate de frente com a muralha sem freio nenhum. Quem não tem uma válvula de escape, quem não sabe descansar, quem não sabe se relacionar com o sagrado divino, quem não tem uma relação com Cristo, quem não tem um refrigério para a sua alma, se arrebenta. Mas há também aqueles que têm o conhecimento de Cristo, o conhecimento de Deus, e ainda assim correm o risco de ter aí um desastre emocional ou físico, fisiológico. Eu me incluo nessa. Quando eu tive a crise, a primeira grande crise emocional por conta do burnout, o que aconteceu comigo? Eu tinha o conhecimento de Deus, e como eu tenho hoje, tinha um bom relacionamento com Deus, amava servir a Deus e amava o meu Senhor Jesus Cristo. E falava muito a respeito de Deus, pregava, ensinava, lia a Bíblia, fazia as minhas orações, e ainda assim eu fiquei perdido ali. Não me perdi porque Deus continua sendo minha corda. Mas o que aconteceu comigo e o que acontece muitas vezes conosco, que faz com que a gente acabe experimentando aí uma situação como essa de adoecer, de ficar estressado, de ficar arrebentado e não conseguir seguir em frente? Nós temos, e aí eu estou falando para os cristãos, né? Se você não é cristão, se você não teve essa experiência, então eu digo assim, com muito amor e com muito temor, tá? Não estou querendo te julgar, se você me ouve agora e você não tem essa prática de espiritualidade cristã, vamos dizer assim. Primeiro eu quero dizer que Deus te ama. E que se você está ouvindo o que nós estamos conversando aqui agora, é porque Deus tem um propósito para a sua vida e Ele está lá jogando a corda para você. Então, segura firme nessa corda. Não perde ela não. Porque Deus é o caminho seguro para a sua vida. Ok? Agora, se você já tem uma experiência com Cristo, se você já teve essa experiência de andar com Deus, pode ser que com você aconteça o que, por exemplo, aconteceu comigo em determinado momento da minha vida. Qual que era o meu hábito e a minha rotina para andar com Deus e para ter uma experiência com esse Deus? Eu praticava devocional. Então, por exemplo, eu escolhia um horário do dia, ia lá, lia a Bíblia, fazia uma oração, tinha lá um momento de silêncio, ou então fazia a leitura de um livro devocional, um livro cristão, participava das atividades da igreja, e você sabe que como pastor eu não vou faltar das atividades. Então, grupo pequeno, eu vou estar lá, eu e minha família. Escola dominical, eu vou estar lá. Culto, eu vou estar lá, até mesmo porque eu que vou pregar. Mas a minha família também vai ou ia nesse mesmo embalo. Então, gente, o que acontecia? Eu tinha um relacionamento diário com Deus? Claro que sim. Isso me ajudava? Sem dúvida nenhuma. Foi o que me manteve firme, mesmo quando eu vinha a adoecer, ficar cansado. Só que isso, por vezes, ainda não é suficiente. Por vezes, isso
dá uma base ali, um chão para você segurar, ou para você pisar, para você se firmar, mas ainda assim você não consegue caminhar. E aí talvez nesse momento você possa dizer assim, poxa, mas se isso não é suficiente, o que que é? Se eu acreditar em Deus, ler a Bíblia, fazer oração, participar das atividades que a minha igreja propõe, se isso ainda não é suficiente, então não sei mais o que. Se você está pensando assim, você está pensando como eu pensei também. E aí eu comecei a perguntar para Deus qual é o caminho, qual é a direção. De outras maneiras, Deus acabou me conduzindo para uma experiência mais rica, mais abençoada e mais intensa, para que eu pudesse enxergar uma corda mais robusta para chegar até onde eu precisava chegar. Tudo que eu fazia antes, e o que talvez você também faça até esse momento, ela faz parte da construção dessa corda. Então, veja, e aqui eu quero ser bem direto com você. É importante que você ore. É importante que você leia a palavra de Deus. É importante que você vá à igreja. É importante que você participe das atividades da sua igreja. Tudo isso é fundamental. O que eu quero dizer é que essas coisas elas não podem ser desprezadas, que você deve fazê-las, e eu também, mas isso é parte do todo. É parte de algo que ainda precisa ser complementado com uma experiência com Deus que vá para um nível ainda maior, mais intenso, mais seguro e mais abençoado. Então é sobre isso que nós queremos falar aqui. Até esse instante, eu queria fazer uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo aqui. Isso que eu falei para você faz sentido com relação ao nosso cansaço, à nossa correria, ao fato da gente às vezes não conseguir descansar, não conseguir reservar um tempo para ver a família ou para estar próximo da família? Faz sentido isso para você? Como é que você vê isso? Como é que você se enxerga? Se você quiser, faz um comentário aí. Escreve o que você acha, ou dá um joinha, dá um ok. Interage aí com a gente, comenta. Enquanto isso eu bebo água. Faz sentido, gente? A Gisele deu um joia, fazendo sentido. É isso aí, gente. Muitas vezes a gente fica bastante atarefado e a gente acaba se perdendo um pouco aí. Diego, sim, eu só percebi isso quando nessa pandemia minha rotina foi tirada de mim. Pois é, tem certas coisas que acontecem com a gente, Diego, que mostram que a nossa vida não é exatamente a nossa vida como a gente imagina. É só a rotina de vida que nos foi imposta ou que a gente se impôs, né? Que nós nos impomos. Mas que não é necessariamente a verdade absoluta. Ok? Fábio, faz muito sentido. Joia. Isso aí, gente. Da mesma forma, essa vida devocional, que até então eu comentei, ela é importante, obviamente, mas ela é parte do todo. E o que é o todo para nós? Gisele, às vezes nos sentimos até culpados, entre aspas, em usufruir de descanso, pois a sociedade exige pessoas cada vez mais produtivas. Gisele, é isso mesmo. O que acontece? Né? E aí, por que vem esse sentimento de culpa? Olha, o que a sociedade está ensinando ou falando a respeito de produtividade hoje, isso é uma falácia, viu? Isso é uma mentira. Não caia nessa. Né? Eu sei que está me ouvindo aí, fique esperto com esse negócio de produtividade. Porque produtividade, num nível bem simplificado, é você conseguir fazer mais com menos. Faz sentido? O que é uma pessoa produtiva? É uma pessoa que faz bastante coisa em menos tempo. É uma pessoa que faz coisas boas com poucos recursos. Isso é uma pessoa produtiva. Então, eu me lembro, por exemplo, quando eu trabalhava na Stanner lá atrás, que a gente tinha prêmio de produtividade. Então, a gente queria, se você tivesse uma produtividade maior na sua sessão e a gente batesse a meta,
vinha um chequezinho extra com pagamento extra. Então a gente queria ser produtivo. Mas na prática, o que era ser produtivo nesse contexto? Fazer mais com menos. Menos tempo, menos recurso e etc. Ok, não tem problema nenhum nisso. Que bom se a gente consegue fazer isso. O problema e a falácia do que se diz a respeito de produtividade hoje é que isso tem sido confundido com ficar mais tempo no trabalho. Ficar mais tempo ligado nas responsabilidades. Então, produtividade na nossa sociedade tem muito a ver com trabalhar 12, 14, 16 horas. Ah, esse cara é produtivo, ah, essa funcionária, nossa, ela fica até mais tarde no trabalho todo dia. E veja, eu não estou dizendo que você não possa fazer isso. Só que essa não pode ser a tônica da sua vida. Pode acontecer num determinado período, numa determinada fase? Pode. Às vezes a demanda do seu trabalho naquele momento exige isso de você. Então, se é inteligente, você está entendendo o que eu estou falando. O que eu quero dizer é que isso não pode ser a regra da vida. Porque se essa for a nossa regra, toda vez que a gente não fizer isso, a gente sente culpa. E essa culpa nos consome. E veja, gente, nós não vamos falar isso aqui hoje, porque isso aqui demandaria um outro tempo. Mas existe um aspecto emocional também, que nos leva a sentir culpa. Ah, existem situações mal resolvidas, existem históricos pessoais, familiares, em relação com pai e mãe, que faz com que a gente sinta uma culpa constante e indeterminadamente resolvida, que leva a gente a esse caminho. Então, descanse, não se sinta culpado se você estiver descansando. Se você sair para ter o seu lazer, jogar uma bola, agora não, mas daqui a pouco você volta a jogar bola, assistir um filme, assistir um seriado, né? Se organiza para isso. Para ter uma tarde inteira de sono, se você quiser descansar além da noite. E outra coisa, escolhe uma boa hora para você dormir e dorme. Você precisa de quantas horas de sono por noite? 7 horas, 8 horas, 9 horas? Então se organiza para tê-las. Você tem um horário para acordar, então estabelece um horário de dormir. Sem culpa. Mas isso nós vamos falar mais para frente, tá bom? Bom, gente, como é que nós vamos então encontrar uma corda robusta, aquela corda que Deus está jogando e que a gente pode segurar com força? Precisamos aprender a parar na nossa rotina e aprender a se entregar. Se entregar para Deus, sem reserva nenhuma. O autor aqui, ele fala sobre essa necessidade de se entregar e que o não se entregar aos seus limites foi, de uma certa maneira, a grande tragédia do paraíso lá com Adão e Eva. Por quê? E aí, por que ele faz essa abordagem? Né? E o evento da queda no paraíso é, de uma certa maneira, um paradigma para diversas formas da gente pecar. Porque como ali aconteceu o pecado original, então todo pecado que a gente comete, seja ele qual for, tem na sua origem aquele evento, de uma certa maneira. Por isso que a gente pode revisitar esse evento de muitas formas para reinterpretar o nosso pecado pessoal, social, estrutural, enfim. Então, o que acontece? Naquele evento, Adão e Eva, né, o primeiro casal, eles não souberam reconhecer os seus limites. Veja o que acontecia. Eles trabalhavam, vocês sabem que o primeiro casal trabalhava, a vida no paraíso não era ficar só pescando e fazendo churrasco. Embora isso é bom para danar, né? Muito bom. Mas era trabalho. Lembra que Deus deu um trabalho para Adão quando ele disse assim, ó, vai lá, dá nome aos animais, cuida do paraíso e tal. Isso era trabalho. Nós vamos fazer uma outra série, num outro momento, sobre fé e trabalho. E quando nós fizermos essa série, eu acredito que você vai gostar bastante. Porque ela revoluciona a maneira como a gente entende o trabalho, como o trabalho é fonte de bênção para a nossa vida, mas como a gente deve entender o trabalho na ótica espiritual, para que ele se torne bênção, tá bom? Mas o que eu quero dizer é que eles trabalhavam, viviam e eram plenamente felizes, porque eles tinham um relacionamento pleno com Deus, conversavam com Deus face a face, tinham aquela resenha abençoada, que só Deus sabe dar pra gente. Mas eles tinham um limite. E esse limite era o fruto daquela árvore. Ou
aquela árvore e o seu fruto proibido. Então, pois é, Diego, nós vamos chegar lá, né? O Diego está dizendo que está ansioso por essa série, nós vamos ter esse tempo. A verdade, gente, é que a árvore do fruto proibido, né, e o fruto proibido, era um limite que Deus tinha imposto. O que Deus fala para aquele primeiro casal? Gente, é tudo de vocês. É tudo de vocês. Come da árvore que vocês quiserem, cuida dos animais, cuida da criação, tá aí o rio da vida, tá tudo pronto aí, tá tudo organizado para vocês. Desfrutem, trabalhem, cuidem, namorem, sejam felizes. Só não mexam com o fruto dessa árvore. Tem um limite, um único limite. Um certo momento, eles extrapolam esse limite. Eles vão lá e fazem justamente, é como aquele meme que a gente vê muitas vezes na internet que diz assim, vocês só tinham uma única tarefa, uma única obrigação. E dessa obrigação vocês não deram conta. Parafraseando, vocês tinham uma única limitação, um único limite, e vocês extrapolaram esse limite. Gente, o pecado deles nesse contexto foi não aceitar o limite de Deus. E nós também temos esse pecado sendo ultrapassado muitas e muitas vezes. Deus nos deu um limite, gente. E nós precisamos respeitar esse limite. O seu corpo tem um limite. Você vai trabalhar um X de horas, você vai ter que dormir. Ou vai ter que descansar. Você vai se alimentar e depois de algumas horas você precisa se alimentar de novo. Porque o seu corpo precisa de alimento e de água regularmente. Você vai trabalhar e você precisa descansar. Você vai estudar e você vai ter que dar uma respirada. Você vai entrar numa situação de estresse, depois você vai ter que entrar numa situação de recuperação. Essa semana eu estava estudando um curso, fazendo um curso sobre a estrutura fisiológica das nossas emoções, como que o nosso cérebro interpreta os estímulos e as emoções, como que os estímulos entram no nosso tronco cerebral, passam pela nossa medula, enfim, não vou entrar aqui, mas só falando sobre essas coisas. E a gente eu voltei lá para as aulas de biologia, quando eu estudava, né, e aprendendo a função do sistema simpático e parasimpático, né, e isso Deus nos fez assim, né, isso é fisiológico, é biológico. Como que cada sistema é responsável ou por ação e reação ou por descanso. Qual o papel do sistema simpático para você reagir, para você lutar? E o que é reagir e lutar? É sair para trabalhar, para estudar, para lidar com as pessoas, com os desafios da vida. E depois como que o sistema parasimpático vem e coloca a gente num estado de descanso, de regulação de hormônios, de recuperação, como que ele vai matando células cancerígenas quando a gente dorme, como que ele faz com que o nosso corpo cicatrize as feridas e coloque os hormônios em ordem. Ou seja, como que cada sistema ele é importante para a recuperação. E Deus já está falando para a gente a respeito disso há muito tempo, quando ele diz assim, para, descansa, respeite o seu limite, trabalhe um X de horas e depois descanse. Gente, nós vamos falar bem disso sábado que vem, mas deixa eu dar um spoiler aqui. Vocês acham mesmo que Deus precisava descansar no sétimo dia? Acho que eu já fiz essa pergunta na semana passada. Vocês acham mesmo? Vocês acham que o Criador de todas as coisas precisava dar uma pausa e falar assim, vou tirar um cochilo agora porque eu fiquei muito cansado? Gente, Ele é Deus, Todo-Poderoso, o Onipotente. O que Deus fez ali foi mostrar, até o fim da nossa aula hoje eu derrubo a câmera. O que Deus quis fazer naquele momento foi mostrar pra gente, olha, eu descansei, vocês precisam descansar. Deus estava dando exemplo, Deus estava mostrando o caminho, olha, tenha um tempo para você. Respire. Para um pouquinho, desacelera. Você tem limites. Se você não respeitar esse limite, você vai adoecer. E você vai adoecer fisicamente,
Você vai adoecer emocionalmente. Você vai adoecer espiritualmente, porque você vai se afastar de mim. E você vai ter um grande problema se você deixar isso acontecer com você, com a sua vida. Tá claro isso, gente? Faz sentido isso para você? Comenta aí. Porque para mim faz muito sentido. Porque com a melhor das intenções, com as melhores intenções, eu deixei que isso acontecesse comigo. Querendo agradar a Deus, querendo suprir a minha família, querendo suprir as minhas demandas emocionais, querendo aplacar a culpa que porventura eu sentia também com relação a fazer ou não fazer algumas coisas. Foi isso que aconteceu comigo. E quando eu não respeitei os meus limites, eu me arrebentei. É isso aí, Vilma. A Vilma diz que Deus não dormita nem dorme. É verdade, né? Então dá para entender, né? A Ellen está comentando aqui que faz todo sentido, que Deus fez tudo perfeitamente. Sim, Ellen, isso é tão incrível que Deus fez inclusive o nosso corpo perfeito. Quando ele diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, é claro que isso tem uma dimensão muito maior do que o corpo físico, né? Deus nos fez para a eternidade. Por isso é que Jesus veio para nos salvar, para que a gente possa viver com ele na eternidade. A nossa vida física, ela encerra aqui. Depois nós vamos ver na eternidade. Mas até mesmo o corpo. Então, hoje eu tenho uma visão muito diferente. Por exemplo, eu enxergo até mesmo a enfermidade não como um defeito da natureza criada por Deus, mas como uma estratégia de Deus para nos proteger, para nos dar um alerta, para dizer assim, olha, sabe por que você está doente? Porque você não respeitou o seu limite. Que tem alguma coisa aí, física ou emocional, que está te desestruturando. Então, para mim, naquele momento, ficar adoecido foi um pedido de socorro do meu próprio corpo. Dizendo assim, cara, se você não se organizar, não respeitar o seu corpo, a sua rotina, o seu descanso, e não respeitar as suas emoções, não reorganizar as suas emoções, você vai morrer. Então, a minha enfermidade ali, embora se eu continuasse deixando aquela enfermidade eu ia acabar morrendo mesmo, né? Eu não sei o que ia acontecer comigo, mas era uma forma do corpo dizer assim, para, se organiza. Ok? Natanael está dizendo, né, o descanso de Deus é pedagógico. Isso mesmo. É uma forma pedagógica de Deus dizer assim, olha, você precisa descansar. Você precisa do 7º dia. Você precisa dormir na hora que tem que dormir, trabalhar na hora que tem que trabalhar, namorar na hora que tem que namorar, comer na hora que tem que comer. É isso. Essa é a pedagogia do Senhor. Então, esse pecado de não aceitar o limite, de não respeitar o limite, é aquilo que nos consome. A gente fica muito envolvido com uma série de coisas. Lembrem-se do texto de Marta e Maria, que nós já comentamos. Jesus chega para Marta, quando Marta está inconformada com Jesus, porque Maria está ali aos pés dele, e ela está lá, envolvida com um monte de coisas, e não para. E Jesus está dizendo assim para Marta, 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 você está envolvida com muitas e muitas coisas, quando só uma coisa te basta. Maria escolheu essa única coisa, e eu não vou tirar isso dela. Vocês lembram? Esse é o texto que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 43 em diante. Né? A partir do 43 e o final do capítulo. É o que Jesus fala para Marta. Você está envolvida com um monte de coisa. Né? Esse texto eu gosto demais dele e ele sempre me remete a uma nova interpretação, uma nova dimensão, uma nova perspectiva. Porque veja, Marta poderia de alguma maneira ter organizado isso antes. Ou organizado de uma forma que ela pudesse aproveitar um tempo com Jesus. E às vezes a gente é muito Marta. A gente acha que a gente é imprescindível. Você já não se sentiu assim? Seja honesto com você mesmo. Você já não sentiu que você era imprescindível? Seja em casa, no trabalho, na família, etc. Olha, se não for eu, ninguém vai conseguir fazer isso. Não, eu tenho que fazer porque se eu não fizer as coisas não vão andar. Cuidado. E seja honesto com você mesmo. Eu já me senti assim. Ah, se eu não fizer desse jeito, eu vou fazer porque eu faço melhor. Ou porque
Eu não faço melhor, mas só tem eu para fazer, o outro não vai fazer. Gente, isso é conversa. Não caia nessa armadilha. Você sabe que você tem o seu valor, não sabe? Ou deveria saber, né? Você tem o seu papel na família, você tem o seu papel na sociedade, você tem o seu papel no seu trabalho. E você é valoroso, você é importante. O que você faz tem valor. Mas não caia na armadilha de achar que outra pessoa não vai fazer se você não estiver lá. Se você não fizer, outra pessoa vai fazer. Seja por iniciativa ou seja por necessidade. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Vila Moinho Velho, hoje. Eu sei que eu tenho meu valor. Eu sei que o que eu faço como pastor na minha igreja é importante. Eu entendo isso. Eu entendo que o meu trabalho como pregador é importante, tem valor. Eu entendo que o meu trabalho como pregador, como professor que eu estou fazendo aqui agora, é importante. Eu sei que eu tenho meu valor. E graças a Deus, Deus já tratou muita coisa na minha vida para que eu não precise ficar esperando que as pessoas o tempo todo me elogiem ou falem que o que eu estou fazendo é bom, para que eu sinta que há valor. Claro que o elogio é bom, viu, gente? Pode elogiar, sem reservas. Pode recomendar, vou ficar muito feliz, tá bom? Mas, veja, Deus já falou para mim que eu tenho valor para isso. Deus já disse para mim, e eu acredito no que Deus me disse, que o que eu estou fazendo tem valor. Então isso já me sustenta, né? E os elogios que eu ouvi me ajudam também, reforçam. Mas o que eu quero dizer com isso é, tudo bem. Só que, até ontem eu não era pastor dessa igreja. Até ontem, até pouco tempo, os irmãos não me conheciam, e eu não conhecia os irmãos. E a igreja não estava aí? Estava. Até 2019, outro pastor cuidou da igreja. Outro conselho da igreja também cuidou. E a igreja chegou até onde chegou. Não cabe aqui discutir se chegou bem, se chegou mal, se funcionou bem nessa área, se não funcionou, mas o fato é que ela chegou até aqui. Sem a minha ajuda. Sem o meu ministério. E veja, gente, que bom que nós estamos aqui juntos hoje. Né? E se eu posso contribuir para que a igreja caminhe e que ela possa cada vez ter uma experiência comunitária melhor, vou ficar muito feliz. É o meu desejo sincero, profundo do meu coração e também acredito que é a vontade de Deus. Mas um dia esse tempo vai passar. Daqui 2, 5, 10, 15, 20 anos, eu não vou ficar... Um dia eu vou morrer, um dia eu vou jubilar, um dia eu vou envelhecer, ou sei lá, se Deus tiver um outro propósito, Ele vai me tirar de São Paulo, dessa região, não sei. Hoje não é meu plano, né? Então a minha vontade é permanecer por bom tempo. Mas a gente sabe como é que essas coisas funcionam. E se amanhã não tiver mais? A igreja não vai seguir? A igreja não vai continuar? Não vai ter alguém que vai pregar bem, que vai ensinar bem, que vai coordenar as coisas? Vai! Porque a igreja é do Senhor. E isso, quando eu entendo isso, quando eu observo isso, eu aprendo e eu reforço o entendimento de que eu não sou imprescindível. De que tudo bem, eu não sou imprescindível. Claro que eu tenho a minha importância. Mas Deus tem as suas maneiras de sustentar, de levar as coisas em frente e de fazer com que tudo venha a bom termo. Eu ouvi uma vez um dos meus mentores, o pastor Pezzini, que foi quem me apresentou esse livro lá em 2012, 2013, e que ele falou uma coisa assim que ele falou numa reunião de pastores, né, mentoreando pastores, que foi um impacto. Ele falou assim, olha, vocês precisam se cuidar. Cuidem da saúde de vocês, cuidem da vida de vocês, porque você pode amar a sua família, pode amar a sua igreja, mas se você morrer, outra pessoa vai tomar o seu lugar. E aí, de uma maneira muito honesta, como ele sempre fala, né? Ele fala assim, aquelas pancadas que a gente precisa ouvir. Ele dizia assim, ó, se você morrer, outro pastor vai assumir o seu lugar na sua igreja. E mais, se você morrer, sua esposa vai casar de novo. Cedo ou tarde. E ela vai seguir a vida dela. Ela vai chorar por você? Ela vai chorar. Ela vai ficar triste pela sua perda? Vai ficar triste. Ela vai sentir falta de você? Vai sentir falta.
Mas ela vai casar de novo. E ela vai seguir a vida dela. Seus filhos vão crescer e vão seguir a vida deles. Gente, quando eu vi isso, me doeu. Porque só pensar nessa hipótese mexe com a gente, não é verdade? Mexe. Mas não deixa de ser verdade também. Porque ela não vai poder ficar guardando luto pelo resto da vida. Ela é jovem, ela é bonita, ela é inteligente. Ela vai ter que reconstruir a vida dela. Então, se for para que isso aconteça um dia, que não seja por falta de cuidado. Eu não sou imortal, eu não sou eterno, eu sei que cedo ou tarde eu vou bater as botas. Pelo meu desejo, pela minha vontade, que seja lá por 90 anos de idade. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que se cuidar para que isso não seja por falta de cuidado. Faz sentido, gente? Então, quando ele falou isso, ele deu um chacoalhão ali para os pastores, dizendo assim: cuide-se, se respeitem, descansem, tenham o seu limite. Aí, olha a minha esposa aqui, falou: você tem que se cuidar porque você é nosso, amor. É verdade, amor. Amor, estou me cuidando. Ela está dizendo que não vai casar de novo, não. Amor, você não vai casar de novo, porque eu estou me cuidando, tá? A não ser que aconteça alguma tragédia aí, mas isso é uma outra história. A gente não pode ficar esperando que tragédias aconteçam conosco. Tá bom? Gente, tudo bem? Faz sentido até aqui? Comenta aí, enquanto eu bebo um outro gole d'água. Deus está falando exatamente isso pra gente. Pra gente não achar que nós somos imprescindíveis. Pra gente não achar que a gente... só a gente faz. Se não for a gente, não vai resolver. Olha, a empresa que você trabalha é assim, viu? O cargo que você ocupa na sua empresa, ele já estava ocupado por alguém antes. E se ele foi criado para você, entenda que você vai organizar esse cargo e talvez amanhã você não está mais exercendo ele. No aspecto positivo, porque você está subindo. Talvez você vai ocupar um cargo mais importante. E no aspecto negativo, porque pode ser que alguém chegue para você agora e fale assim: meu querido, obrigado, você foi muito importante, mas agora a gente está fazendo uma reformulação aqui e nós vamos ter que colocar outra pessoa no seu lugar. Tchau e benção. Ou estou falando alguma bobagem? Ou isso nunca aconteceu com você ou com alguém que você conhece? Pense bem. Vale a pena você gastar... Eu não estou querendo ser negativo aqui, tá? Eu estou querendo ser realista. É importante que você seja dedicado, que você faça tudo com excelência, que você leve a sério as coisas. Mas veja, você tem limite. Você é um ser humano. Você precisa trabalhar e precisa descansar. Você precisa ter estresse e precisa ter lazer. Você precisa ser sério, mas precisa dar risada. Sabe aquela dualidade que não é um ou outro? São as duas coisas juntas. Você tem que ter um tempo para todas as coisas. Isso é bíblico. Há tempo de chorar e tempo de rir. Há tempo de trabalhar e tempo de descansar. Há tempo de semear e há tempo de colher. Deus nos fez assim. Por isso que nós temos até fisiologicamente 2 sistemas. Porque é para que as coisas se equilibrem. Faz sentido? Comenta aí, gente. O que vocês acham? Aí, minha esposa está falando, é bom mesmo que eu descanse. É isso aí, né, amor? E você também. Descansa, porque eu não estou com intenção de casar de novo, não, tá? Vamos envelhecer juntos, se Deus permitir. Tudo bem, gente? Joia? Bom, gente, eu quero finalizar essa primeira hora, antes que o Instagram me diga aqui que já está acabando, dizendo isso, que nós temos os nossos limites, que nós precisamos parar. E como é que nós vamos parar? Estou encerrando, te espero aqui na segunda live que ele já está me chamando aqui, gente. Rapidinho a gente se encontra, não sai daí não, tá bom? Já te chamo.